Olá pessoal, sou o professor Reginaldo e hoje nós vamos tratar de um assunto extremamente importante e que levanta uma grande discussão, que são os tributos, quer dizer, os impostos que incidem sobre a compra e sobre a venda, aliás, sobre as operações com mercadorias. O outro, amortização, e o outro, é claro, resultado de exercício, ou resultado líquido de exercício. Bom, para a gente começar a nossa conversa, primeiro, o que vem a ser depreciação? Os senhores sabem, né? Nós, por exemplo, nós sofremos a ação do tempo. A cada minuto que passa, ou a cada segundo que passa, nós ficamos o quê? Um pouco mais velhos, né? Ou melhor, um pouco mais experientes, essa é a grande verdade. Mas os bens de uso e consumo, todo imobilizado, todos aqueles bens que compõem o patrimônio da empresa, eles também sofrem a ação do tempo. E essa ação do tempo ela tem que ser, obviamente, contabilizada e corrigida pelo método de depreciação. E o que vem a ser a depreciação? Só para a gente entender aqui o que vem a ser a mesma. Olha só, a depreciação significa a perda de valor de bens do ativo imobilizado, né? Atualmente, parte do ativo não circulante, segundo a MP 499 de 2008, pelo decorrer do tempo de uso, desgaste ou obsolência. Isso quer dizer o quê? Que aqueles bens que a gente possui, o carro, casa, prédio, os móveis e imóveis que a empresa tem no nome dela, que compõem o patrimônio dela, com o passar do tempo ela vai perdendo o seu valor, então ela precisa ser corrigida. A correção ocorre pelo método de depreciação, para a gente saber o valor real desse bem, ok? Bom, para os senhores entenderem, no regulamento do imposto de renda, a gente fala na RIR 99, que é o decreto 3.000, tem uma tabela onde exprime certinho o percentual de depreciação para cada bem. Por exemplo, os computadores e os periféricos, a taxa é de 20% ao ano, que condiz uma vida útil de 5 anos. Veículos urbanos, 20%, veículo rural, 25%, máquinas e equipamentos, 10%, móveis e utensílios, mais 10%, edificação e benfeitoria, 4%. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser pesquisar um pouquinho mais, está toda a base legal aqui, ó. Regulamento do Imposto de Renda de 99, dos artigos 305 ao 310 e a Instrução Normativa da Secretaria e Receita e Fazenda 72 de 1984. Então, essa tabela aqui, ó, é que nós vamos utilizar para calcular a depreciação dos nossos bens, tá? Porque nela nós temos taxa e tem, obviamente, a vida útil de cada elemento no meu ativo não circulante, ou do meu imobilizado, tá? Com base, óbvio, no decreto, na regulamentação do Imposto de Renda 99, o artigo 305 ao 310, e na Instrução Normativa da Receita Federal 72 de 1984, tá bom? Então, já é um dos critérios. Bom, agora dentro da depreciação a gente tem dois métodos. A gente tem o método linear e, óbvio, o método pela soma dos dígitos. Vamos mostrar primeiro o método linear, como é que ele funciona. Olha só, então vamos lá. Ele consiste em calcular um valor fixo, anual ou mensal, para a depreciação de um bem em função de sua vida útil estimada legalmente. É o método mais comum utilizado no cálculo de depreciação. Então, ótimo. É o método linear, é um dos métodos mais comuns e mais utilizados no cálculo da depreciação. Até aí, ok. Bom, vamos lá. Então, o que consiste esse método? Ele consiste em o custo de aquisição, quer dizer, o valor pago desse bem, menos o valor residual. Aí vocês devem estar perguntando, Reginaldo, o que é valor residual? Bom, o valor residual é o seguinte, pensa assim, você comprou um bem por 100 mil reais, tá? A vida útil dele é de 10 anos. O quanto vai valer esse bem daqui 10 anos? Ah, vai valer 15 mil reais. Bom, então esses 15 mil reais é o valor residual dele. É quanto esse bem vale no final do tempo dele, no final da vida útil desse bem. Então você pode vender o mesmo por 15 mil, ok? Então eu tenho o custo de aquisição menos valor residual dividido pela vida útil desse bem, tá bom? Então vamos aí utilizar de um exemplo que aí fica bem mais claro para todo mundo, tá bom? Olha só.
A empresa Indústria JHD adquire em julho total um veículo para uso na sua empresa. Pagou R$40 mil e o valor residual desse bem é de R$4 mil. Então vamos lá. Custo de aquisição, valor pago, 40 mil, menos o valor residual, ok? Dividido pela vida útil, né? Se a gente olhar na tabela do imposto de renda lá, onde trata a depreciação, ele fala que a vida útil, veículo urbano, são 5 anos. 40 menos 4, 36, dividido por 5, a depreciação anual desse bem, R$ 7.200. Então, ele será depreciado anualmente por R$ 7.200. Agora, um outro critério que nós temos é a depreciação pela soma dos dígitos. Olha só como que ela é interessante. Então, a gente tem o mesmo caso, na mesma condição. A grande questão é que agora nas somas dos dígitos, a gente tem que prestar um pouquinho de atenção com relação ao cálculo. Primeiro, então a gente tem aqui soma de dígitos. Olha só, são 5 anos, né? Então, nós vamos somar 1 ano mais 2, mais 3, mais 4, mais 5. A somatória destes dígitos aqui, que corresponde ao ano, é igual a 15, ok? O que nós vamos fazer? Nós vamos pegar aqui no primeiro ano, vamos dividir pela soma do dígito 15 e multiplicar por 36, que é o valor do bem. Então, no primeiro ano, esse bem deverá ser depreciado em R$ 2.400. No segundo ano, no ano 2 aqui, ó, eu vou pegar o dígito 2, dividir pela soma do dígito 15 e multiplicar pelo valor do bem, descontado o valor residual. E no segundo ano, a taxa de depreciação desse bem é 4.800. O acumulado do primeiro com o segundo ano, 7.200, 2.400 com 4.800, então eu tenho 7.200. E aí eu vou fazendo mês a mês até chegar o quinto ano, dividido pelo dígito, pela soma dos dígitos, que é 15, multiplico por 36 e eu tenho aí 12 mil de depreciação naquele período, que somado ao acumulado do ano anterior, eu tenho 36 mil, quer dizer, a vida útil desse bem se findou no quinto ano, que é justamente aqui, ó, a soma ao final de 5 anos é justamente o valor do bem depois da sua depreciação, quer dizer, 36 mil reais. No quinto ano, esse bem aqui não vale mais aquele valor que você pagou ou adquiriu por ele, porque ele foi depreciado, né? Sofreu depreciação, ação do tempo, durante todo esse período de 5 anos, ok? Próximo exemplo, e a gente agora vai, né, sanar a dúvida de uma aluna. Professor Reginaldo, como se contabiliza a depreciação e a amortização? Bom, essa é uma pergunta realmente que confunde um pouco e deixa a gente em certos momentos até preocupados. Como contabilizar uma depreciação e a amortização? Primeiro, só para que vocês fiquem mais tranquilos, tanto a depreciação como a amortização, o critério para se contabilizar é o mesmo, tá? O que muda, na realidade, é o critério para se chegar ao valor depreciável e o valor amortizado. Agora, contabilizar a depreciação, a amortização ou até mesmo a exaustão é o mesmo critério. Vamos aqui a um exemplo, quer ver? Olha só. Então aqui a gente tem a mesma empresa, JHD Indústria, adquiriu em julho tal o veículo, né? O valor do bem 40 mil, tendo valor residual de 4 mil reais. Vou aplicar a depreciação para ele. Naquele caso, a gente está usando a depreciação pela soma dos dígitos. Como é que eu vou contabilizar? Eu vou contabilizar a depreciação como debito despesa de depreciação ou despesa com depreciação, porque na realidade ele é uma despesa dedutível lá do meu resultado, tá? E vou creditar depreciação acumulada. Essa depreciação acumulada vai lá no grupo do ativo não circulante, né? Lá no meu imobilizado. Então ele vai para lá, vai lá deduzindo o valor do imobilizado. Agora, a despesa com depreciação,
eu vou levar ela para o ARE, para a apuração do resultado, e depois eu vou demonstrar ela dentro da minha DRE, tá bom? Então a gente tem que fazer todo esse levantamento aí. Bom, como é que fica a depreciação contabilizada dentro do balanço patrimonial? Olha só como que fica fácil, tá? Quando eu falei para vocês que a gente tem que, a depreciação acumulada ela vai aparecer no ativo não circulante, lá dentro do imobilizado, olha aqui, ó, veículo, né? Ali, ó, menos depreciação acumulada. Se você me pergunta quanto que vale o veículo, ele não vale esse valor de 40 mil, quer dizer, ele vale 40 menos 2.400, então ele está valendo em torno aí de 37.600, não é isso? Porque ele tem R$ 2.400 de depreciação. Então está aqui a depreciação de 2.400 e agora a gente vai lá para a DRE. Lembra que eu disse que despesa com depreciação vai para o ARE e para o DRE? Então a gente tem aqui, ó, receita de venda R$ 6.000. Lá na despesa operacional a gente está com ela aqui, ó, a depreciação daquele veículo, 2.400. 6.000 com 2.400, a princípio eu tenho um lucro líquido de exercício aí de R$ 3.600. Então, vale frisar muito bem, despesa com depreciação eu vou debitar, e aí eu mando ela para o ARE e DRE. A depreciação acumulada eu vou acreditar, porque são contas redutoras do meu ativo não circulante, lá do imobilizado, tá bom? A gente não pode esquecer de maneira alguma disso. Agora, com relação à amortização, ela corresponde à recuperação de um investimento feito em bens intangíveis, né? Em bens intangíveis como obras de arte, letras de música, marcas e patentes, enfim, ou de valores aplicados em despesas que contribuam para a formação de resultado de mais de um exercício contábil, que serão lançados como custo ou encargos em cada exercício. Bom, como é que a gente vai fazer isso? Com que maneira que a gente vai poder entender esse critério? Bom, os principais sujeitos à amortização, olha só, pertencem ao ativo não circulante. Claro, lá o grupo do imobilizado e intangível. Exemplo, as marcas e patentes, os pontos comerciais ou ponto comercial, que nós chamamos de fundo de comércio, benfeitorias executadas em prédios de terceiros, direitos autorais e demais itens. Então, serão esses os sujeitos principais a ter intervenção pela amortização. O que é importante que nós tenhamos consciência é que ela será fixada, tendo em vista o número de anos restante de existência do direito e o número de períodos em que deverão ser usufruídos os benefícios decorrentes desse ativo, e lá no decreto 3.000, na RIR 99, fixa em 5 anos o prazo mínimo de amortização e na 6.404 fixa que o prazo não pode ser superior a 10 anos. Então a gente tem que cuidar disso, tá? Prazo mínimo não pode ser menor que 5 e não pode ser superior a 10 anos, conforme a nossa 6.404. Lembra que eu disse agorinha, disse assim, olha, amortização, depreciação e até mesmo a exaustão, o método de contabilizar é o mesmo. O que muda, obviamente, é o critério de apuração